coração pulsante da Amazônia, onde os rios serpenteiam como fitas de cetim e a floresta canta sua eterna canção, ergue-se um santuário de fé. A paróquia São Francisco, como uma joia escondida entre as árvores, brilha há 60 anos, iluminando os corações dos fiéis. Como dizia Francisco, apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Cada pedra guarda as histórias de amor e sacrifício, como páginas de um livro escrito com esperança. Cada oração sussurrada é um eco de fé que ressoa através do tempo, conectando passado e presente. Este documentário é uma viagem através do tempo, uma celebração de 60 anos de devoção e de união. Um mosaico de vidas e histórias que se tornaram raízes profundas desta paróquia, que, como uma árvore centenária, cresce e floresce ao longo do tempo, nutrida pela fé de uma comunidade. Bem-vindos à Paróquia São Francisco. No início, Guajará era apenas uma pequena vila, um refúgio modesto de agricultores que trabalhavam na terra para sustentar suas famílias. Caminhos estreitos eram as vias de conexão entre as poucas casas dispersas na paisagem. A fé, sempre presente nos corações destes moradores, encontrou seu primeiro lar na pequena capela construída por Juvenal de Paula Castro, um dos mais antigos habitantes da vila. Pois é, a primeira igreja de São Francisco foi construída aqui ao lado da minha casa, na frente da minha casa, e na rua Juscelino Kubitschek, que antes não tinha rua, né? Foi criada depois, mas só para... Bem, a primeira igreja que eu lembre, tinha assim uma faixa de 9, 10 anos, era de madeira, cobertinha de palha, bem simples, tinha um trapichozinho assim na frente, onde tinha escadinha, a gente subia e entrava, bem pequena mesmo, poucos bancos, mas era lá que a gente assistia às missas, aos domingos. Essa igreja foi construída de madeira pelo Juvenal de Paula Castro, Manuel Luiz, que foi o senhor que fez todo o orçamento da igreja, e a dona Maria José. Em meio à simplicidade do campo, Juvenal de Paula ergueu uma capelinha perto de sua casa. Era um espaço humilde, onde os fiéis se reuniram para ter seu encontro com o Pai. Esta pequena capela tornou-se um ponto de encontro espiritual, um lugar onde a comunidade podia fortalecer sua fé e encontrar o consolo. Bem participada, sabe? As celebrações. Vinha padres de Cruzeiro do Sul para lá. E lá foi que eu fiz minha primeira Eucaristia, né? Eu tinha minha catequista, Maria Francisca, dessa família de Paula, Juvenal de Paula, né? Fiz o batismo, a primeira comunhão e a crisma, tudo nessa igreja, aqui. Eu fiz minha primeira Eucaristia lá, sabe? Foi bem participada, eram muitas crianças, e naquele tempo era assim bem bonito, as meninas de véu e grinalda, os meninos de branco. Conforme os registros históricos, a contar de 25 de setembro de 1949, o povoado começou a receber a visita de padres que viajavam longas distâncias para administrar os santos sacramentos. Nos registros e nas memórias dos fiéis, encontram-se nomes que marcaram a história religiosa da região.
Esses padres, ao chegarem para os serviços religiosos, encontravam hospedagem calorosa na casa da família do senhor Juvenal, antes de tornarem a Cruzeiro do Sul no dia seguinte. Entre esses dedicados servidores da fé, destacam-se figuras como Dom José, Padre Egon, Padre Cristóvão, Padre Walter, Padre Norberto, Padre Carlos e Padre Trindade. Os padres vinham de Cruzeiro do Sul de mês em mês. Depois eles passaram a vir de 15 em 15 dias. Eles vinham numa lancha de Cruzeiro do Sul, né? Que era a lancha que o bispo sempre viajava. Sempre o bispo vinha, o Dom José, ele sempre vinha. Padre Ego, Padre Carlos. Vários padres passaram por aqui, por essa capela de São Francisco, né? Mas o que mais trabalhou antes do vigário chegar foi o Padre Ego. Foi quem mais trabalhou. Sempre ele vinha sábado, dormia na casa do meu avô. Domingo, depois do almoço, ele voltava para Cruzeiro do Sul. Eles apenas conduziam os serviços religiosos, mas também construíam laços fortes com a comunidade, oferecendo orientação espiritual e apoio. Esses padres foram os pilares para a fé em Guajará, até que a vila finalmente tivesse seu primeiro vigário, Padre Alfredo Nunes. E quando foi em 1964, o Padre Alfredo veio morar aqui em Guajará para construir a matriz. Ele veio morar na casa do meu pai, aqui é onde nós estamos conversando, né? Fazendo essa entrevista. Ele morou mais ou menos 2 anos na casa do meu pai, antes de construir a igreja matriz, né? Foi aqui a igreja matriz, né? Isso aqui passou uns tempos para ser construída. As pessoas, uns homens de Cruzeiro do Sul, faz muitos anos, eu não lembro mais, mas eles traziam os tijolos, as telhas, lá de Cruzeiro, vinha de barco. Era difícil, não era muito fácil não, era difícil. Então, era pouca mão de obra. Sendo pioneiro como vigário de Guajará, Padre Alfredo deixou uma marca na história e nos corações de seus habitantes. Mais do que um líder religioso, ele foi o médico, o conselheiro, o amigo e, acima de tudo, um homem que dedicava toda a atenção a todos. Por 13 anos, de 1964 a 1977, Padre Alfredo foi uma presença constante e confortadora na vida dos moradores de Guajará. Nascido na Alemanha em 6 de novembro de 1923, Padre Alfredo Nunes dedicou sua vida ao serviço de Deus e das pessoas. Após sua ordenação em 1957, ele chegou ao Brasil em julho do mesmo ano. De 1957 a 1964, serviu como vigário coadjuntor em Cruzeiro do Sul, antes de se tornar o primeiro vigário de Guajará, onde trabalhou incansavelmente até 1977. A igreja era para ser feita aqui, mas ele era alemão, muito experiente, aí ele fez mais ou menos uma divisa. Ele pensou que o tanto de gente que tinha da onde é construída a igreja hoje para cá, tinha o mesmo tanto para a parte de baixo, né? Aí ele conversou com o povo que tinha que fazer ali onde ela foi construída, porque ficava na divisa que nesse tempo não era município, era colônia, né? Ficava na divisa. O povo daqui de cima, que era a nossa parte, com a parte dos salustianos, Genésio, Jandira, ficava para cima, e dos Gondim,
e do pessoal da Dona Nana, Chicó, essa gente ficava para baixo. Então ele dividiu o meio, que era para não dizer, para mim ficou longe, né? Em 20 de outubro de 1964, Padre Alfredo Nunes deu mais um passo significativo na história de Guajará ao solicitar oficialmente um terreno para a construção da paróquia São Francisco. A resposta positiva veio do prefeito de Pixuna, que cedeu o terreno, permitindo que o sonho de uma igreja matriz começasse a tomar forma. Em 1964, a comunidade de Guajará, agora nomeada paróquia e com seu primeiro vigário, começava os primeiros passos para a construção de sua igreja matriz. Padre Alfredo, pensando no bem-estar da comunidade, dispôs parte da área ao redor da igreja para a abertura de estradas e construção de casas para alguns dos antigos moradores. A partir desta ação, Guajará começou a se transformar. O terreno disposto não apenas abrigou a igreja, mas também proporcionou espaços para o crescimento da comunidade. As estradas abertas ao redor da igreja facilitaram o acesso e a construção de novas casas e trouxe mais famílias para perto do coração espiritual da cidade. Aí ele foi, construiu, mas antes ele condenou a madeira toda que tinha sido tirada. Aí mandou tirar a nova madeira. Depois da madeira pronta, ele tinha um barco por nome Barra Azul. Era um barco pequeno, sem toldo. Aí a gente ia para a Praia do Príncipe, que era ali em cima. O rio não era por aqui, era por lá. A gente ia para lá buscar areia, né? Deixava aqui no porto e os alunos carregavam para cima, né? Foi assim que foi feito. A nossa professora, ela vendo assim a situação, né? Porque quando o rio enchia, era arriscado levar os tijolos, as coisas estavam lá. Então ela diminuía assim um horáriozinho do recreio, né? Para ficar uma parte para as crianças ajudarem a carregar os tijolos e as telhas para cá. Então eu carreguei muitos tijolos mesmo na minha cabeça. Sim, mas era divertido, sabe? Era muito divertido, as crianças eram bem divertidas, alegres. E quando chegava aquele barco, todo mundo se animava. E a professora mandava e a gente descia. E uns que escorregava no barranco, caía, né? Mas depois se levantava. Pois é, e foi assim, a construção. Assim. E os tijolos também vinham de barco, né? E era um barco por nome Juruna, barco grande. Ele levava os homens, trazia o barco carregado de tijolo. Aí de noite a gente ia carregar para cima, né? E foi assim que foi feita a construção da igreja de São Francisco, né? Lembro muito bem que eu, a Elda, a Rosália, a Delzira do Pedro Fernando, fizemos muito isso. Carreguemos muita areia na cabeça. Do Príncipe para o Porto. Agora, no Porto, tinha mais gente para fazer esse trabalho, né? Muita gente. Os estudantes iam tudo de noite carregar o material para fazer. Com a partida de Padre Alfredo Nunes em 1977, a paróquia São Francisco continuou a crescer e evoluir, sob a liderança de vários padres dedicados. Cada um trouxe sua própria contribuição, deixando marcas significativas na comunidade de Guajará. Em 1977, Padre Carlos Henrique Scheider assumiu a paróquia, seguindo por Carlos Kunz em 1978, Padre Henrique Poller, que serviu de 1979 a 1982. Durante este período, a comunidade também contou com o apoio pastoral das Irmãs de Nossa Senhora e dos irmãos maristas, que vinham nos finais de semana realizar encontros com vocacionados e outras atividades pastorais.
Em 1982, Padre Frederico Sirger assumiu como vigário, trazendo uma nova era de progresso e dedicação. Com muitos projetos e doações, ele construiu a Casa das Irmãs e o Centro Comunitário Santa Clara. A chegada das primeiras irmãs da congregação de Nossa Senhora, Irmã Maria Beatriz, Irmã Cecília e Irmã Maria Leonísia, deu um novo impulso pastoral, cultural e comunitário à nossa paróquia. As irmãs não mediam esforços para enfrentar dificuldades em prol do bem de todos os ribeirinhos. Até o ano 2000, muitas outras irmãs de Nossa Senhora passaram por Guajará, deixando suas marcas de amor e serviço. Guajará, na época carente de um posto de saúde, viu em Padre Frederico um verdadeiro anjo. Ele aumentou a estrutura física em frente à Casa das Irmãs e, com remédios e recursos vindos da Alemanha, montou um ambulatório que atendia a comunidade. Esse ambulatório, com apoio da prefeitura, era o único a oferecer atendimento hospitalar e também farmacêutico. Era ainda duas, eram as irmãs de Nossa Senhora. Depois que elas foram embora, foi que vi a irmã Odila, lá para o ambulatório, formular um ambulatório, que lá tinha remédio. Ela dava remédio para as pessoas, passava remédio, ela consultava. Depois ia a Petra. Aí o Félix, foi o tempo que o Félix chegou, também ajudava lá. Padre Frederico também trouxe momentos de lazer e alegria para Guajará. Construiu uma quadra de esportes e um campinho de futebol e fundou os times São Francisco, acima de 30 anos, e São Francisco Juvenil, para os jovens. Ele mesmo, em seu talento no futebol, se tornou uma grande atração nos torneios. Preocupado com a formação do povo, Padre Frederico manteve diversos cursos práticos, como corte e costura e datilografia, além de promover cursos de formação religiosa para todos os agentes de pastorais e professores ribeirinhos. Apesar de morar no seminário da Congregação Espiritana em Cruzeiro do Sul e vir para Guajará nos finais de semana, Padre Frederico realizou desobrigas anuais no Baixo Juruá, visitando frequentemente seu confrade Padre Agostinho em Pixuna. De 1982 a 1991, Guajará teve o privilégio de ser abençoada por este grande sacerdote. Após Padre Frederico, Guajará continuou a ser guiada por diversos vigários, cada um contribuindo de maneira única para a comunidade. Entre 1991 e 1995, Padre Michael, recentemente ordenado, assumiu a paróquia. De 1998 a 2002, Padre Nilson Maia liderou a paróquia. Embora a saída das irmãs da congregação de Nossa Senhora em 2000 tenha sido um golpe para a comunidade. Em 2002, a congregação das Irmãs Franciscanas do Mar de São Jorge chegou a Guajará, trazendo nova esperança e continuidade pastoral. Desde então, vários padres e líderes religiosos, como Padre Hudson, Padre Neres, Padre Aquino Braz, Padre Francisco Nepomuceno, Padre Ananias Neto, Padre Pedro Lima e Padre Marconi Alves têm servido nossa comunidade. Entre eles destaca-se os Filhos da Terra, que são reflexo do trabalho realizado em nossa paróquia. Bispo Altevi da Silva, Padre Agildo Alves de Souza. Olá, querido povo de Deus, querido povo de Guajará. Sou o Padre Agildo, missionário redentorista. Estou aqui para trazer uma mensagem para vocês, principalmente neste tempo em que a paróquia ela se prepara para celebrar os seus 60 anos de existência. É uma data muito significativa na vida de cada um e de cada uma que fez e faz parte desta comunidade de fé. Hoje estou morando em Curitiba, já passei por vários lugares, inclusive passei bom tempo em Manaus,
mas isso não significa dizer que eu esqueci minhas raízes, as pessoas das quais fizeram parte e fazem parte também da minha vida. E relembrar a história é relembrar também a nossa experiência de fé, principalmente a partir do berço em que nós vivenciamos e viemos. Hoje lembro com muito carinho do tempo em que pude servir a paróquia de São Francisco de Assis, aí em Guajará, principalmente com a participação na liturgia, com os grupos de jovens, Legião de Maria e vários outros serviços que aí foram desempenhados. Isso faz com que a gente relembre um pouco deste tempo em que passamos. Apesar de que 60 anos é uma história muito longa, e graças a Deus que é constituído pela presença e a participação de cada pessoa. E um fato muito salutar que queria relembrar nessa experiência tão grandiosa que pude experimentar aí na paróquia de Guajará, São Francisco, foi justamente o tempo, em que saí daí em 2005, juntamente com outros amigos, para ingresso no seminário redentorista em Manaus. Um tempo em que recebemos muito apoio, em que muitos rezavam, confiavam e acreditavam também que era possível. Infelizmente, destes 5 jovens que foram para Manaus, somente eu permaneci. Mas a vocação é isso, a fidelidade, o serviço que a gente abraça com amor e com empenho. Mas um outro fato que me faz relembrar é justamente quando eu voltei para a minha ordenação, em 2013, no dia 22 de dezembro. E isso marcou minha história porque é um retorno, Se não me engano, fui o primeiro padre a ser ordenado na cidade de Guajará, como filho de Guajará. Então, os outros padres foram ordenados também. Temos outros padres aí, Padre Tevi e demais, que foram ordenados, são filhos de Guajará, mas que foram ordenados em Cruzeiro do Sul, por exemplo. Eu fui o primeiro a ser ordenado na cidade, e aí nesta igreja de São Francisco de Assis. Isso marca um pouco da minha experiência, marca um pouco da minha história, e faz com que a gente relembre também o nosso passado, e com a participação de muita gente. Foi um momento único, onde pude perceber a amizade, o carinho e principalmente o apoio de pessoas que rezam por nós, que acreditam na gente, que fazem acontecer o serviço também aí em nossa paróquia. Então, eu desejo a todos boas festas, feliz aniversário para a nossa paróquia. Deus seja louvado pela vida e o serviço de cada um, de cada uma, principalmente aqueles que desempenham fielmente aí em nossas comunidades. Padre Francisco Melo dos Santos. Então, eu sou Padre Francisco Melo, sou natural da cidade de Guajará. Nasci aqui e foi aqui nessa cidade que se deu meus primeiros atos religiosos. Eu fiz a primeira Eucaristia aqui nessa igreja com 8 anos de idade e depois com 16 fiz o crisma. A lembrança que eu tenho maior aqui eu sempre era conduzido pelo meu pai na missa, aqui na época do Padre Frederico, e ele trazia a gente para a missa, todo domingo pela manhã. E aquela época é uma época bastante assim saudosa, porque a gente percebia que a comunidade era muito envolvida e todas as pessoas participavam da missa, todas as pessoas estavam ligadas diretamente a algum serviço à igreja. Depois eu fui crescendo e depois da primeira Eucaristia me engajei naqueles serviços que tinha Cruzada 1 e 2 e em seguida fui para o grupo de jovem, fiquei 6 anos no grupo de jovem depois do crisma e depois tive que sair daqui de Guajará, mas ainda assim 6 anos na Pastoral da Juventude servindo aqui. E o que fica marcante também nesse tempo era uma missa que tinha aqui no sábado à noite, onde a gente participava, tinha a missa e depois tinha um encontro da Pastoral da Juventude aqui no Salão Paroquial ao lado, e
Depois a gente ia para casa, mas esse sábado à noite era bastante movimentado. Eu tenho muita lembrança aqui, à frente da igreja, dos pés de jambo que tinha, onde a gente fazia a catequese, as irmãs de Nossa Senhora que faziam catequese com a gente, e a gente tinha um momento de lazer da catequese, onde jogava futebol, onde tinha as brincadeiras, e era sempre aqui no pátio da frente. A crisma eu fiz aqui também, meus catequistas de crisma ainda estão participantes, ainda são catequistas aqui. O João e a Maria Vieira, foram meus catequistas de crisma e ainda estão na catequese, pelo menos o João ainda está na catequese aqui. E depois outra lembrança marcante que deixa aqui é o novenário. O novenário sempre foi um momento ímpar na vida dessa comunidade, na vida desse município. E a gente percebe uma certa evolução, apesar de que algumas pessoas dizem que regrediu. Não, são tempos e nós vivemos de acordo com o tempo. O novenário era a única festa que tinha aqui na cidade, a única festa grande, a festa da cidade, e muito participado, uma procissão belíssima. E hoje pode estar diferente, mas é o tempo, é a ação de acordo com o tempo. E aí com certeza a igreja melhorou, porque foi ampliada a igreja. Hoje nós temos padres de São José do Rio Preto que vêm para assumir, que vêm dar essa contribuição. Guajará agora tem padre que vive aqui, por muito tempo passou e padres não moravam aqui, assumindo o padre que estava no seminário, o padre que estava no Cruzeiro do Sul. Então tudo isso marca a vida, a vida religiosa dessa comunidade. Falar daqui é falar um pouco do coração, porque aqui é onde estão minhas raízes, é aqui onde minha família ainda mora, foi daqui aonde eu fui formado nos primeiros passos para ser sacerdote. Foi aqui que eu fiz primeira Eucaristia, foi aqui que eu fiz crisma, foi aqui que enfim, minha vida foi marcada, os sacramentos, os primeiros sacramentos, fui batizado aqui, os primeiros sacramentos foram aqui que recebi. Então, voltar aqui na igreja, voltar no novenário, voltar aqui em qualquer tempo é voltar a minha memória, voltar a minha história, mostrar que valeu a pena. E se hoje sou padre, se sou sacerdote, levo muito dos ensinamentos que aprendi aqui nessa comunidade São Francisco de Guajará. Filhos de Guajará, sempre que retornam de férias, dedicam seu tempo à comunidade conduzindo os sacramentos. Desde então, a partir do dia 22 de dezembro de 2013, testemunhamos a entrada, saída e ordenação de muitos padres em nossa comunidade. Falar da minha experiência em trabalhar todos esses anos na Paróquia São Francisco se resume em 3 palavrinhas: privilégio, gratidão e saudades. Privilégio por ter sido a escolhida por Deus, de ter nascido em uma família tão simples e humilde, que desde sempre me ensinou que o maior valor do ser humano é ter dignidade, respeito e responsabilidade em tudo que se faz. Isso foi o ponto de partida que me fez começar tão cedo e estar aqui até os dias de hoje. Gratidão, eu tenho gratidão por tudo o que aprendi durante todos esses anos, pois estar aqui não se restringe somente aos serviços executivos de uma secretaria. Muito antes, quando ficamos sem padres e sem religiosas, e que as pessoas chegavam precisando de ajuda espiritual, conselhos e até mesmo uma bênção para parentes falecidos, aqui eu estava para acolhê-los. Poder plantar uma sementinha de esperança no coração de alguém, falando do amor e da misericórdia de Deus, isso sim é muito gratificante. Saudades. Essa é o que mais fica na memória. Saudades de cada padre, de cada religiosa,
e de tantas outras pessoas que por aqui passaram, que além da doação de parte de suas vidas no serviço pastoral e religioso, deixaram suas marcas juntamente com o seu carinho e a atenção para com o nosso povo. A minha maior saudade é de meus grandes companheiros de trabalho, dos quais desde a minha adolescência já estava nas suas companhias, que é o Francisco Vicente, o Preto, e o Manuel Edmar, que a gente chamava muito de Tigagá. Eles já estão na eternidade. A eles, a minha saudade eterna. E a cada religiosa das irmãs da congregação de Nossa Senhora, que deram o pontapé inicial, onde quando eu comecei trabalhando na Casa das Irmãs, depois no centro comunitário, nas escolas de formação, e depois fui ficando até chegar à idade dos 18 anos para assumir um trabalho na secretaria. Saudades das irmãs franciscanas que por aqui também passaram e deixaram o seu carinho e a sua saudade. Saudades mesmo eu já estou de quando a idade chegar e eu ter que me afastar de tudo que sempre fiz, principalmente de estar aqui tão pertinho da casa de meu grande vizinho Jesus Cristo. E assim vamos continuando com a graça de viver a cada dia conforme a vontade e a determinação do Senhor. Dentre esses momentos marcantes, destacamos a ordenação sacerdotal e a primeira missa do padre Agildo Alves de Souza, a saída do padre Marcones no dia 25 de dezembro de 2014, a chegada do padre Wagner Faustino em 6 de fevereiro de 2015, que permaneceu conosco até 27 de dezembro de 2015, a chegada do padre Francisco Cleidinaldo em 28 de fevereiro de 2016, a chegada do padre Cristiano Tavares em 5 de janeiro de 2017, a ordenação diaconal do nosso seminarista Francisco Melo, que foi ordenado diácono em 7 de fevereiro de 2019, a chegada do padre Neres em 3 de março de 2019, que foi transferido 2 anos depois, a tomada de posse do vigário paroquial leigo, Sr. Manuel Villanova Jacó Otacílio, em 8 de julho de 2021, sendo o primeiro vigário paroquial leigo instituído em nossa diocese. A posse do nosso atual padre, Orlenilson Nascimento da Silva, em 27 de fevereiro de 2022, que continua trabalhando em nossa paróquia até os dias de hoje. Agradecemos a cada um desses dedicados líderes religiosos pelo seu compromisso a serviço da nossa comunidade. Suas contribuições foram inestimáveis e deixaram uma marca duradoura em todos nós. Assim, a Paróquia São Francisco continua a ser um farol de fé, serviço à comunidade. Graças aos esforços incansáveis de tantos padres e irmãs que, ao longo dos anos, dedicaram suas vidas ao bem-estar espiritual e social do povo de Guajará. Olá, paz e bem, eu me chamo Irmã Miriam, sou natural daqui de Guajará, Amazonas, sou filha da Dona Elildo, de seu Paulo, e neta da Dona Lili. Então, eu nasci aqui em Guajará, Amazonas, e recebi os primeiros sacramentos também. Há 8 anos eu decidi a seguir a vida religiosa consagrada, dei o meu sim. Então, eu convido a você que é jovem, a também não tenha medo de dar o seu sim, porque hoje eu digo que a vida que eu escolhi, ela completa a minha felicidade. Então, eu desejo a todos os devotos de São Francisco de Assis um abençoado e frutuoso novenário. Paz e bem, eu me chamo Irmã Pauliane, sou natural também daqui de Guajará, filha da Margarida e de Limiro. Eu já estou 20 anos na vida consagrada. Posso dizer que é alegria, uma escolha certa que eu fiz para a minha vida. Tem os seus desafios, suas dificuldades, mas seguir a Cristo é tomar a cruz e seguir a cada dia.
servir a igreja a cada momento, né, para mim está sendo assim um grande aprendizado, né, na minha vida consagrada. Desde de pequena que eu já servia, né, aqui em Guajará, né, com esse entusiasmo. E com a chegada da irmã Paula, ela me despertou, né, o chamado à vida consagrada. Então, em 2004, eu fui para o convento e estou até hoje, né? Eu peço assim a cada um de vocês que reze por mim, pela irmã Miriam, para que nós possamos ficar fiéis a esse chamado que Deus nos chama a cada dia. E a vocês, jovens, venham fazer parte da família franciscana, né? Sendo consagrado, né? Servindo a Deus a mais de perto. Desejo a cada um de vocês, guajaraense, um feliz, um abençoado novenário, que Deus possa abençoar a cada um e a cada família. Situada às margens do majestoso rio Juruá, no coração de Guajará, a Igreja de São Francisco de Assis se ergue como um símbolo de fé. Construída em alvenaria com recursos vindos da Alemanha, sua presença imponente e serena convida todos a uma jornada espiritual e comunitária. Em frente à igreja, encontra-se a Praça Padre Alfredo, um espaço de encontro e celebração. Originalmente chamada Praça Juvenal de Paula, ela foi reinaugurada na década de 90, durante a gestão do prefeito Armando Filho, que a dedicou ao Padre Alfredo Nunes, fundador de nossa Igreja Matriz. Esta praça, mais do que um simples espaço público, se tornou o epicentro dos eventos religiosos e comunitários, um lugar onde a fé se encontra com a vida cotidiana. Nas vastas margens dos rios afluentes do rio Juruá, a paróquia São Francisco de Assis se estende por uma área demográfica rica e diversa. Estas comunidades ribeirinhas, dispersas ao longo dos rios, dependem do serviço pastoral e religioso da paróquia, que com dedicação e coragem leva a fé aos cantos mais distantes. Em viagens, Padre e sua equipe enfrentam os desafios da natureza para levar Jesus e seus ensinamentos aos ribeirinhos mais remotos. Cada viagem é uma aventura, mas também recompensa espiritual, ao ver alegria nos rostos daqueles que os aguardam. Os representantes das comunidades encontram na matriz o apoio pastoral necessário e a fé renovada a cada encontro. Nas datas festivas, sempre que possível, o padre faz questão de estar presente para encerrar os novenários com a celebração da Santa Missa e batizados. Estes momentos são de grande importância, não apenas para a fé dos ribeirinhos, mas também para fortalecer os laços comunitários e a presença viva da paróquia em cada canto da região. Assim, a paróquia de São Francisco não é apenas um local físico, mas uma rede viva de fé que conecta cada comunidade numa corrente inquebrável de devoção e amor. Cada celebração, cada sacramento administrado é uma expressão dessa fé que transcende distâncias e dificuldades, unindo todos em uma mesma crença, uma mesma esperança. Então a paróquia para mim é a minha segunda casa, onde eu me encontro com Deus, né? Então desde criança meus pais sempre me motivaram, me incentivaram a participar, a vir às missas, né? A participar também da paróquia, né? Dos movimentos, dos andamentos que tem na nossa paróquia. Para os jovens é um caminho, né? De verdade, de amor, sair também das suas famílias, né, e vir ao encontro, né, da nossa igreja, a participar de grupos, né, e ser motivados também e a ser exemplos tanto, né, em nossa paróquia e também em suas famílias. Eu me chamo Fabiano Aquino e o meu envolvimento com a paróquia São Francisco pode-se dizer que começou desde o início da minha vida. A minha família é muito religiosa, então começou com o santo batismo, né? E a minha mãe sempre me levando para as missas. Em seguida veio a primeira comunhão, logo depois a crisma. E após a crisma eu procurei me envolver com os grupos da igreja.
O primeiro foi o Ministério Jovem, logo depois eu me envolvi com a Legião de Maria Juvenil, onde eu fui presidente por alguns anos, e atualmente eu sou coordenador da juventude de nossa paróquia, a Juventude Franciscana. Guajará é agradecida com a bênção de poder venerar São Francisco de Assis, um santo cujo legado de humildade e amor pela criação ressoa profundamente entre seus devotos. Todo dia 4 de outubro a cidade se transforma. É comovente ver o aglomerado de pessoas vindas de muitos lugares, reunindo-se para louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e pelas intenções deste santo. A procissão de São Francisco de Assis é o ponto alto da fé. As ruas de Guajará se enchem de vida e cor, com altares decorados e fiéis com as velas acesas. Cada passo na procissão é um testemunho de fé. Na igreja, as celebrações são ainda mais intensas, criam uma atmosfera de profunda espiritualidade. Cada rosto reflete a gratidão e a esperança que São Francisco inspira. A festa não se limita à igreja. A Praça Padre Alfredo é um verdadeiro festival de cultura e tradição, onde cada detalhe reflete a devoção e o carinho da comunidade por São Francisco. Os testemunhos de fiéis sobre as graças alcançadas pela intercessão de São Francisco são comoventes. Somos lembrados de que a história da paróquia São Francisco é, acima de tudo, uma história de fé, coragem e comunidade. Cada rosto conta um capítulo desta rica narrativa que continua a se desenrolar. Desde os primeiros passos de um pequeno grupo de fiéis reunidos em uma capela humilde, até a construção de uma igreja que se tornou o coração de Guajará, a paróquia tem sido um farol de esperança e uma testemunha do amor de Deus em meio às diversidades. Os jovens encontram inspiração nos bancos que outrora acolheram seus avós. As crianças brincam nas sombras da igreja, onde gerações foram abençoadas. Os idosos partilham histórias que são tesouros de sabedoria e fé. Hoje, a paróquia São Francisco é um mosaico de vidas e histórias. Um lugar onde passado, presente e futuro se encontram. É uma comunidade vibrante e acolhedora que continua a crescer e florescer, alimentada pela fé inabalável e pelo espírito de serviço. Enquanto as velas ardem e as orações sobem aos céus, lembramos que esta igreja não é apenas um edifício, mas um lar espiritual para todos que buscam conforto, orientação e a presença divina. A história da paróquia São Francisco não é apenas a história de um lugar, mas de um povo. Um povo que, através da fé e da união, construiu um legado que transcende gerações. É um testemunho vivo do poder da comunidade e da graça de Deus. Enquanto olhamos para o futuro com esperança e dedicação, sabemos que a paróquia continuará a ser uma fonte de luz e vida, guiando e inspirando todos que passam por suas portas. Que São Francisco continue a interceder por nós, abençoando nossa caminhada e renovando nossa fé. Que Deus abençoe a paróquia São Francisco de Assis, sua gente e sua missão, hoje e sempre, e que seja como São Francisco nos ensinou. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.